Olá, sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo eu vou te mostrar uma classificação que saiu esse ano, que mostra 576 tipos diferentes de depressão. Será que existe isso tudo mesmo? Será que o pessoal não gosta de inventar muita coisa? Será que o pessoal não tem que simplesmente parar de ficar pensando em trabalhar? Bom, nesse vídeo eu vou te falar quais são esses 576 diagnósticos e por que se você não souber qual é o seu, a chance de você melhorar ou de você se manter bem é muito mais baixa. Então confere comigo isso aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de descomplicar as informações de saúde mental, mas também de levar soluções práticas para que as pessoas possam melhorar, prevenir, ficar bem mais rápido e evitar que esses quadros psiquiátricos voltem no dia a dia, que no fundo esse é o único objetivo, é o objetivo final de qualquer processo de diagnóstico. Então, eu falei aqui no começo do vídeo, porque vocês devem, se vocês digitarem aí na internet, vocês vão encontrar 1 milhão de explicações de tipos e subtipos dos diagnósticos psiquiátricos. Nenhuma delas, ou a grande maioria delas que eu vi, eles também não falam o que você faz com essa informação, né? Por quê? Porque qual é a utilidade da gente inventar um nome que não vai conseguir mudar nada na nossa vida no futuro? Eu não sei, eu não consigo ver isso como algo que seja muito relevante. As pessoas gostam de ver, entender o passado, né? Por isso que eu não gostava muito de horóscopo, porque minha mãe gostava, né? Eu falava, mas o que eu faço com isso? Mas como é que eu melhoro essas características? Eles nunca me responderam muito bem. Mas enfim, o objetivo de um diagnóstico, então eu já vou colocar aqui, porque isso é algo que tem que ficar muito claro, né? E um diagnóstico, ele tem que levar a um tratamento. Ou ele tem que levar a uma previsibilidade se não tiver tratamento, né? Então eu digo assim, diagnóstico que não gera conduta, né? Tratamento em medicina a gente chama conduta. É um diagnóstico que ou é ultrapassado ou ele vai ter uma vida muito curta. Porque, basicamente, as pessoas vão ter outras, reuniões, revisões, os avanços em termos da medicina baseada em evidências vão evoluindo e isso aqui não serve para muita coisa não, tá? E isso, então, é uma frase que eu repito para mim muitas vezes, né? Porque hoje o mundo, qual que é o problema? É muita informação e cada um vai falando aquilo que quer. Que é bom, aliás, cada um sempre falou aquilo que quer. O problema é que agora a gente consegue ser bombardeado, ouvir isso, mesmo que a gente não queira, né? Então eu uso esse critério, né? Isso daqui eu acredito que você possa usar em qualquer área da vida que tenha a ver, qualquer informação da internet que você pegar, que tenha a ver com qualquer questão relacionada à saúde, isso daqui é verdade, tá? Então isso é o único jeito de fazer. E aí uma frase que eu repito para mim mesmo, que eu falo com meu filho, né? Mas eu acho que talvez seja uma frase aí, né? Um slogan, né? Para ficar na memória, né? Que se você procurar um site que ele te dá uma explicação sem solução, não merece a minha atenção, tá? Mas você pode escolher também, claro, eu não sou o dono da verdade. Aliás, um dos princípios básicos, né, da medicina e da ciência é você sempre duvidar de tudo, né? Então, evidência científica em medicina tem que passar na prova de muito São Tomé, viu? Duvida, até que não posso duvidar mais. Mas o objetivo é que isso seja previsível, que os tratamentos eles possam ser, a gente consiga ver qual é a chance dessa pessoa melhorar, qual é a chance da pessoa não melhorar, qual é a ordem pela qual eu tenho que começar a dar mais certo para poder passar para a pessoa, para o paciente, as melhores escolhas. Ou pelo menos que ele faça escolha baseada naquilo que há de melhor em termos de conhecimento científico. Deveria ser isso, e acredito que na maioria dos grandes centros de medicina é assim.
mas a escolha sempre é sua, tá? Então, pode até ser que você goste ou você acredite em outras questões, é que aí simplesmente isso não tem a ver com questões cientificamente validadas e não tem nada a ver com tratamento médico, tá? Não tem nada contra outros tratamentos, é que basicamente não entendo deles, não é essa o meu intuito. Agora, para qualquer coisa que você for ver que tem a ver com saúde e que te dê um nome, você tem que ver se você encontra algum tipo de explicação de solução. Se você encontrar, olha, eu não daria muita importância, porque tem muita coisa compartilhando na nossa cabeça. Então, isso daqui, ó, só existe um manual diagnóstico, que é esse daqui, ó, o DSM-5, né? E aqui vocês viram que tem DSM-5-TR. O que quer dizer TR? É uma revisão de texto, Text Revision, que é a que veio depois desse daqui. Esse daqui eu comprei, né? Esse daqui saiu em 2013. Eu comprei porque, enfim, era legal comprar livro na época e basicamente eu não estava acostumado a ler muito no celular, nem no computador, né? Mas agora, obviamente, ninguém precisa comprar mais livro, né? A não ser que você queira colocar na sua estante para fazer lives, o que talvez seja uma boa ideia. Mas, enfim, esse manual, ele é um manual feito pela Associação Psiquiátrica Americana e esse é como se fosse a única forma como que o mundo entende a saúde mental e entende em termos de tratamento, em termos de estudo para melhorar, para refinar os processos de diagnósticos e para que isso dê uma previsão, um plano prático com o melhor que a ciência tem para você, tá? E, bom, mas o que é esse negócio aqui, né? A APA é da American Psychiatry Association. Que, na verdade, tem uma historinha aqui, eu vou até pegar aqui, mas é uma historinha bem curta, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, mas não tinha muita paciência, depois você pode voltar no vídeo, não tem problema. A questão, ó, que tem a introduçãozinha dele aqui, ó, que fala aqui da classificação, tem um processo, né? Aí você provavelmente vai fazer uma pergunta que eu também me fiz a primeira vez. E aqueles códigos da CID-10 é a mesma coisa? E então é isso, exatamente isso que era o problema que tinha no mundo, mas ele está tentando ser resolvido de um tempo para cá, né? Um breve histórico. A Associação Psiquiátrica Americana publicou pela primeira vez um antecessor do DSM em 1844, olha lá. Uma classificação estatística de pacientes mentais institucionalizados. Era um boom de hospitais psiquiátricos, as pessoas entravam, não tinha como sair, ninguém melhorava, era um problema econômico. Sua elaboração visava melhorar a comunicação sobre os tipos de pacientes que recebiam cuidado nesses hospitais. Perfeito. E foi também utilizado como, enfim, uma base aí dos Estados Unidos, não sei, mas o fato é que era uma grande bagunça e no mundo inteiro, e nos Estados Unidos era muito influenciado pela psicanálise, né, no século XX, até o final, até a década de 80. O problema, e aí o pessoal da Europa não gostava muito, e basicamente era uma briga, ninguém sabia o que fazer, nada dava muito certo. Mas o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial, e aí veio aquela questão de que a natureza ganha, a biologia, enfim, a medicina é uma ciência biológica, a gente não consegue controlar totalmente, a gente vai estudar para prever e influenciar. Então, é como uma pandemia, veio a guerra. E o que aconteceu na guerra? Uma quantidade enorme de soldados começou a apresentar quadros compatíveis com transtorno de estresse pós-traumático, e eles tinham que pagar o tratamento desses soldados, e eles, enfim, era uma questão pública do governo. Então, basicamente, entrou ali uma questão financeira, olha, temos que organizar isso aqui, porque o pessoal está temos que fazer para otimizar, para plano de saúde, enfim, vamos resolver esse negócio. Que é basicamente como as coisas elas tendem a acontecer, e nada de errado nisso, sempre foi assim, mas essa é a ideia. A Segunda Guerra Mundial proporcionou tudo isso, e aqui ele coloca, ó, após a Segunda Guerra Mundial, o DSM evoluiu a partir de 4 principais edições. Então eles foram indo, foram vendo que tinha que fazer isso, e eles estavam meio, até a edição 2, olha, meio servia para muita coisa. Por quê? Porque tinha
basicamente muito influenciado pelo conceito da psicanálise, mas não era consensual no mundo. Isso basicamente também não levava muito tratamento. Não que seja ruim a psicanálise ou não, basicamente era o que era, assim, não levava a tratamento, as pessoas continuavam internadas e não dava para conversar com o resto do mundo. Eles falaram, poxa vida, tem que fazer um negócio melhor. E o pessoal do fundo de pagamento, né, porque a Associação Psiquiátrica Americana recebia, né, do NIH, né, como se fosse, enfim, o Ministério Público da Saúde, lá, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, eles pagavam, né, para que eles fizessem essa pesquisa. Eles falaram, olha, a gente não vai mais pagar, porque não tem solução, ninguém está dando nada aí, não vai para lugar nenhum. Aí eles, opa. Aí o que ocorreu foi que a partir disso, ele começou a lançar, na partir do DSM-3, então começou a ter uma classificação diagnóstica que, de fato, uniu os melhores grupos de todo mundo que estudam determinados quadros, e aí tem vários critérios, enfim, muita gente dos melhores do mundo. Enfim, uma seleção aí dos melhores grupos de estudo do mundo, ou dos profissionais que mais publicaram coisa, ou que mais analisam, digamos, tanto na clínica quanto em pesquisas determinados quadros, e aí eles se reuniram e eles lançaram o DSM-3, que é, basicamente, ele aboliu qualquer questão relacionada a teorias psicogênicas, né? Ou seja, teorias psicológicas, elas foram totalmente deixadas de lado, mas alguns nomes ficaram, mas eles vão saindo. Por que elas foram deixadas de lado? Porque tinha mais de 400 teorias e nenhuma delas levava a lugar nenhum. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que a teoria psicológica ela não tem o seu valor, até porque eu não conheço todas, né? O que eu estou dizendo algumas estratégias de psicanálise, por exemplo, né, uma terapia psicodinâmica breve, ela é utilizada como tratamento. Basicamente a gente tem que ver o que funciona, né? E elas não se mostram tão funcionais, mas também tem aquela coisa, né? Mas porque tem um processo, cada um tem a sua coisa. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas só que isso não ajuda a gente a poder prever e ajudar a maior parte das pessoas. E nunca no mundo inteiro, na história que nós conhecemos, existe uma prevalência, né, dos transtornos mentais que ficou tão alta. Isso é algo que provavelmente tem a ver com com a urbanização da espécie humana. Enfim, eu falo isso em outras lives, e tem a maratona da superdepressão, que eu falo especificamente sobre os mecanismos causais, mas assim, quando o ser humano foi indo para a cidade, foi aumentando aqui. Com a pandemia, aí realmente a gente colocou uma cereja no bolo, né? Acendeu o último fósforo ali no barril de pólvora, porque as coisas estão difíceis. E os quadros, todo diagnóstico, então, ele tem que ter um tratamento, ou às vezes tem pelo menos que falar que não tem tratamento, né? Porque ocorre isso, por exemplo, com alguns diagnósticos oncológicos, com outros quadros de saúde, mas tem que dar alguma previsão, e esses diagnósticos eles vão mudar, eles devem mudar. Porque senão, assim, a gente está parado, estagnado. E a questão, então, que ele não tem esses modelos psicogênicos, e aqui eu vou explicar para vocês, eles foram fazendo grupos, eles vão reclassificando os diagnósticos em grupos que têm algumas características parecidas. Como assim? Por exemplo, existem possivelmente sintomas que lembram a depressão nesses 3 grupos, mas não existam outros sintomas de tristeza, de desânimo, enfim, em outros quadros e na vida também, tá? Mas, se eu falo em outro vídeo, para a gente fazer um diagnóstico, a gente tem 3 aspectos, não só 3, mas tem os critérios lá. Você pode ler, procura na internet aqueles critérios. É que, assim, aqueles critérios que normalmente o pessoal lê, ou não entende nada, ou acha que se identifica com tudo. É que tem que ter um número específico de sintomas que ocorram juntos, que sejam da mesma natureza, tem que ter um tempo no qual aquilo está durando, tem que ter prejuízo em termos de dificuldade para trabalhar, dificuldade para estudar, dificuldade para manter relacionamentos estáveis, ou muito sofrimento para conseguir levar a vida. Esses são os critérios que normalmente eles estão ali depois, né, do checklist. Aí depois tem tudo isso ali. Basicamente não dá para fazer esse diagnóstico, então, sem ser psiquiatra, sem ser médico, sem ser psicólogo. Médicos eu recomendo fortemente que sejam os psiquiatras, mas enfim, teoricamente os outros também poderiam.
Por quê? Porque você tem que descartar também qualquer outra possibilidade para aquilo, e um diagnóstico ele é dado junto com o outro, pode ter os dois. Mas isso só se for mudar o tratamento, só se isso entrar em dois mecanismos que a gente vai ter que tratar junto, porque de forma mais elegante a gente quer tratar uma coisa só. Eu sei que estou falando muita coisa, mas isso basicamente é para vocês terem uma ideia do panorama e a gente vai agrupando conforme tudo isso. Nesse último, no DSM-5, né, teve a revisão agora, o TR, e aí depois vai o DSM-6. Mais ou menos a cada 13 anos, né, que eles vão atualizando isso daí. Teve um brasileiro, um médico brasileiro, que nesse daqui, né, daquilo foi o Luiz Augusto Rode. Ele foi estudar, ele foi um dos membros do grupo que determinou os critérios diagnósticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e no adulto. Então, tivemos um brasileiro lá. Pelo menos até onde eu saiba, se teve outro, eu não conheço, não ouvi falar, mas aí vocês me perdoem e me mandem mensagem. Então tá bom, ó. Então o quadro depressivo, então tem isso, vai ter um grupinho ali, você vai ler ali, tem um grupinho. Aí tem o transtorno bipolar, transtorno depressivo, tem vários transtornos. Então aqui, transtornos do espectro depressivo. Então, esses transtornos, eles têm que ter algumas coisas em comum, e a gente sabe que nenhuma pessoa vai se encaixar totalmente no diagnóstico. E o que a gente foi vendo, né, ao longo do tempo é que, de fato, colocam-se esses sintomas porque as pessoas elas vão se encaixar mais facilmente em um espectro. Então aqui são sintomas que lembram a família da depressão. Tá? Então, olha, eles são meio parecidos. Então é uma coisa espectral. O transtorno bipolar é que é da família do transtorno bipolar. Sempre tem um diagnóstico clássico, são pessoas que têm comportamentos e que são parecidos, e principalmente que respondem ao tratamento ou a qualquer outro tipo de intervenção de forma parecida. Tá? Aqui o transtorno do estresse pós-traumático, os transtornos relacionados ao estresse e ao trauma, mesma coisa. Tá? Então aqui entrou um novo diagnóstico, já vou começar por aqui, porque eu fiz um vídeo especificamente a respeito dele, que é o transtorno de luto prolongado. Transtorno de luto prolongado. Tem um vídeo que eu falo sobre ele, mas eu falo normalmente em lives também, e na maratona, tem vários momentos aqui, mas tem um vídeo que, se eu não me engano, já foi lançado aí, de depressão na aposentadoria. Não, mentira. Luto mesmo, é luto, luto complicado. Eu que estou me confundindo com tantos vídeos. Transtorno depressivo, então, a classificação, ela tem outras aqui, tá? Tem umas outras que, na realidade, tem uma... Não é muito prático. Tem um que é um transtorno disruptivo na infância, mas aqui a gente está falando de adultos, tá? Vamos combinar assim. São esses os três principais. Então, existem 3 diagnósticos principais que a gente coloca, né, como integrantes daquilo que a gente chama de família depressiva, né? Que é o transtorno depressivo maior, tá? Aqui maior, o que quer dizer maior? Maior é major, porque é Major Depressive Disorder. Em major, eu não sei muito inglês, mas assim, major não quer dizer maior, né? Major não quer dizer maior. Major quer dizer o mais importante, né? É significativo. Major, basicamente é isso, mas não tem depressão maior e menor, apesar de que alguns autores estão querendo fazer isso, mas não tá? Isso aqui não é ainda, entra num saco de diagnósticos que estão para serem estudados, tá? Só tem o maior, resumo. Então, depressão, ela é maior, não temos outra, ou ela vai ser isso aqui, ó, transtorno depressivo persistente, era chamado antigamente de distimia, e antes, lá no tempo atrás, na paleopsiquiatria, né? A paleopsiquiatria tem um que o professor usa, há muito tempo tinha personalidade depressiva, muita gente acreditava nisso, isso já, enfim, foi abandonado há muito tempo, e foi abandonado por quê? Porque basicamente aquilo não gerava nenhum tipo de solução ou previsão pra gente, tá? E aqui tem o transtorno disfórico pré-menstrual. E eu não vou falar mais sobre cada um deles, senão o vídeo vai ficar muito mais longo que já tá bom? Então, depressão só tem isso daqui em adultos, tá? É isso aqui, só tem esses 3 tipos do
no conjunto, né, do que nós chamamos de grupo dos sintomas depressivos. Então isso é a única forma de classificação se você quer basear em alguma coisa relacionada à medicina e que seja minimamente baseada em evidência, que seja ética também, tá? Então basicamente não temos muita opção. Todo quadro, aqui eles vão ter especificadores. Então aqui, ó, esses especificadores, eles estão associados ao transtorno depressivo maior. Quer dizer o quê? Todos eles vão ter que ter características comuns, características centrais muito comuns. Mas eles têm alguns outros sintomas que são um especificador daquilo. E aí tem várias, enfim, tem uma história, será que isso aqui entra como diagnóstico? Não. Mas basicamente, a gente nunca esquecer disso, muita informação, mas eu estou falando tudo isso para você, por quê? Porque sem isso, a chance de você melhorar, prevenir, melhorar quadros e se manter bem para qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa que você queira cuidar, queira, enfim, que esteja sofrendo, isso é o que vai funcionar, é isso melhor que a gente tem. E porque o marketing da psiquiatria é péssimo, e não é fácil mesmo também, não, tá? Não tenho como justificar. Então, ruim, nomes horrorosos, e a única vantagem desse método é que ele é o que funciona. Se não fosse por isso, eu concordo, pior marketing do mundo. Mas então, quando a gente não entendi nada, não precisa entender, porque isso aqui não é quem tem que saber, é médico, é psiquiatra, nem são todas essas, tem muito mais, eu não coloquei aqui, porque na verdade tudo pode se especificar mais, e cada pessoa é única. Não é sua obrigação entender isso, e isso é para quê? Para que você consiga olhar aquilo que de fato a gente vê que funciona, que a medicina tem de melhor, e para que você possa melhorar e me ajudar a espalhar essa informação. Devido a essa enxurrada de pessoas com depressão, isso, quer você queira acreditar ou não, isso vai ocorrer na sua vida e na vida de alguém. Então, aqui, ó, esses que eu coloquei aqui em vermelho, são aqueles que eu quero que você saia do vídeo sabendo que esses diagnósticos que têm sintomas depressivos, eles tendem a não responder bem a antidepressivos. Ou seja, mais uma vez, o diagnóstico sem tratamento é um diagnóstico inútil. Então, esses daqui e esses aqui, eu vou explicar melhor, mas eles tendem a ter respostas imprevisíveis com antidepressivo. Ou seja, eles podem não melhorar, eles podem piorar muito a depressão, além de outros efeitos colaterais, ou eles podem melhorar muito rápido e depois cair muito rápido, ou melhorar, ficar alguns meses, anos, e depois cair e melhorar mais, tá? Então, esses quadros têm respostas imprevisíveis. Esses dois aqui também, mas esses dois aqui, eles são muito mais raros, né? Então, na prática, é importante aqui entender o que é como a gente classifica e como que tem que ser o raciocínio. Por quê? Se você passa no psiquiatra, tem que ter a hipótese de diagnóstico, ele tem que pelo menos ter uma ideia do grupo, ou ele pode ter que falar para você que ele não tem ideia ainda, e tudo bem, né? Melhor do que tratar errado é a gente saber que, olha, eu preciso de mais informações, mas tem que te falar isso. Por quê? Porque isso daqui serve para ter uma previsibilidade. E esses nomes são ruins pra caramba, e eles não definem quem você é. Todo diagnóstico psiquiátrico tem que acabar com a sua opção de escolha de vida. Tem que ter prejuízo profissional, prejuízo social em relações, e tem que ter sofrimento. Assim, sem isso não é diagnóstico. Bom, aqui são especificadores e aqui são especificadores de sintomas, aqui são especificadores de força, tempo e frequência. Então, o quadro a gente sempre vai colocar esses, né? Aqui na intensidade, leve, moderado e grave. Os vídeos que tem testes, tem um link, provavelmente aqui embaixo vai ter um link para você fazer testes que são validados, não substituem o diagnóstico, mas dão para você uma possibilidade de rastrear e ver se você precisa de uma investigação, tá? Então, e no PHQ-9, ele te dá também uma previsão do nível de intensidade. Aqui o R, né, na verdade, é o que? É a recorrência. Ou seja, será que isso aconteceu uma vez na vida? Ou isso aconteceu, melhorou, voltou? Porque muda a conduta. Esse R aqui, né, então tem a intensidade, a questão da recorrência e se está em remissão.
Remissão é o quê? É um dos objetivos do tratamento, que é o desaparecimento de sintomas, né? Hoje o objetivo não é mais esse só, é o desaparecimento de sintomas, uma recuperação funcional prévia, compatível com o que a pessoa tinha antes do quadro, e uma sensação de bem-estar, enfim, a pessoa se sentir não só mais ou menos, ela se sentir bem, né? A gente não quer que a pessoa fique menos angustiada, consiga sentir às vezes até um pouco de angústia, mas consiga ter energia, concentração para fazer as coisas no mundo. E o P aqui é psicótico. Tá? Então aqui psicótico, olha, é um nome ruim, ainda é um nome que é herdado, né, dessa paleopsiquiatria, mas basicamente quer dizer que tem delírios ou alucinações. Esses quadros de delírios e alucinações, esses depressivos, esses recorrentes e esse grave, eles, além de que eles exigem uma abordagem sempre muito cuidadosa do médico, é importante que você saiba, porque basicamente ninguém fala isso, pelo menos até agora, que pode ser que você não responda antidepressivos. Não é certeza, mas pode ser que não responda. E isso dá para você uma questão de falar, olha, não sabemos totalmente, mas aqui não responde tão bem quanto outros. A ideia é que você pode escolher que. Por quê? Porque, a não ser que esse quadro que é grave, as outras intensidades, para todas as outras, os tratamentos medicamentosos, eles não são melhores do que os tratamentos não medicamentosos. Então, assim, existem tratamentos para quadros depressivos leves com erva de São João, isso é uma questão que está nos guidelines. Psicoterapia, que basicamente as psicoterapias, elas são todas psicoterapias estruturadas para treinar áreas específicas que estão ali de uma forma muito simples, desligadas, né, para gerar neuroplasticidade. São terapias que, em geral, vão cair num grupo da terapia da TCC, que não é uma coisa só. É como uma terapia que envolve treinamentos de habilidades específicas. Vão cair nesse grupo por quê? Porque com as outras linhas fica muito difícil a gente conseguir comparar e estudar. E tudo bem, mas assim, não estou dizendo que não funciona, estou dizendo assim, que nós não sabemos. Aqui é para a gente depender o mínimo possível de sorte. Então, na gravidade, na recorrência, isso exige obrigatoriamente assim, mas é muito sugestivo que vai necessitar de uma introdução medicamentosa. Quadros psicóticos, esse daqui também, né? Esses daqui vão precisar de remédio, não melhoram, não tem muito jeito. Aqui características catatônicas, e aqui não vou explicar a definição, que é um trabalho também, o nome não ajuda, ou também como sintomas psicóticos. Não, você viu aqui os sintomas psicóticos, aqui ele é um especificador, mas ele pode estar presente um pouco nos outros quadros, e isso é muito raro. Quando se você está tendo isso, ou se você tem um parente que seu que está tendo isso, normalmente não é difícil de perceber, é um quadro muito chamativo, mas que tem tratamento. Agora, esses outros aqui, eles vão ser classificados em termos de intensidade. A intensidade tem a ver o quanto que isso está atrapalhando, está dificultando muito ou incapacitando você de levar a vida. Tá? É o quanto que isso está causando, o tamanho do sofrimento, o tamanho do impacto na sua parte profissional, na sua parte de estudos que você gostaria de ter, e o quanto que isso está atrapalhando ou impedindo, ou enfim, colocando você em risco em termos de relacionamentos que você valoriza. Claro. Esses daqui, ó, e aqui eu coloquei um azulzinho aqui, ó. Esses dois aqui, ó, verdade, muito raro. É importante vocês entenderem isso e se estiver atrapalhando muito a vida. E é aí que entra a medicação. Eu vou falar isso em vários outros vídeos, não é um negócio simples. Mas aqui eu estou mostrando para vocês, mas eu quero complicar, porque é assim. Você vai achar um infográfico disso na internet. Eu procurei já, viu? Não achei. Pode ser que alguém tenha, mas... Ou tem do DSM, tem que comprar, tem umas fichas lá, não vale a pena. Não vale a pena, é muito caro e não vale a pena para vocês. Mas a ideia é, isso daqui, então, esses são os especificadores do transtorno depressivo maior, tá? Esse daqui pode acontecer junto com isso, tá? E, no fundo, se eu te explicar tudo isso e falar, olha, sei lá o que a gente faz, a gente quer dizer que você também não tem que se preocupar muito. E existe o diagnóstico que vai caindo por conta disso, tá? Então, aqui, ó, o que é esse A? Primeiro A é
atípica. Então, uma depressão tem que ser a depressão e ela tem características atípicas. Vou fazer vídeo atípica. Uma depressão atípica, uma depressão melancólica, uma depressão com características mistas. Aqui esse P é periparto. Não é mais pós-parto, porque eles viram que metade das pessoas que têm depressão pós-parto, elas já estavam deprimidas na gestação e elas deveriam ser tratadas antes, tá? Como eu falei, tem tratamento medicamentoso? Tem antidepressivos seguros na gestação? Tem. Mas o mais indicado é você usar estratégias não farmacológicas e tem maior poder de melhora, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, são as estratégias de terapia que envolvem esse treino estruturado de habilidades cujo nome é terapia. O grupo é um tipo de terapia, é um treino cognitivo comportamental. Tá? Então, isso é a primeira opção para gestantes. E aqui tem o S, que é o sazonal. Tá? Então, esses daqui, aí a gente entende aonde que eles entram, eu sei como é que eles surgiram, né? E vocês não precisam saber isso, eu só estou fazendo isso porque eu já estou na internet há um tempo aí, o YouTube está fazendo muita gente está conseguindo ver alguns vídeos mais longos, mas isso daqui é por quê? Porque isso é que vai direcionar e prever. Eu vou fazer lives para explicar, mas esses são os tipos que são esse daqui, ó, que é o transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente. Ele, na verdade, ele não tem todas essas classificações pela própria característica dele, mas pode ocorrer junto. E o transtorno disfórico pré-menstrual também não tem esses especificadores, ou pelo menos assim, não é claro quais especificadores usar, além desses daqui, porque é um diagnóstico novo, né? Novo, assim, surgiu nessa última edição, 2013, já não é tão novo. E basicamente ele pode ocorrer junto com outros, então eles não são excludentes. Alguns diagnósticos são excludentes, tá? Por exemplo, o que é um diagnóstico excludente? Um diagnóstico que, se você tem um, por definição, você já não pode ter outro. E esse último aqui, ó, passando a caneta, vai, é uma depressão com características ansiosas, tá? Essa daqui tá em azul. Por quê? Porque essas, se tiver essa característica, ela tende a responder bem a medicações serotoninérgicas. Tende, tá? Só que provavelmente ela vai ser um pouco mais trabalhosa do que se fosse sem uma depressão sem ansiedade. Porque são outros sintomas, mas tende a ter uma resposta melhor e uma resposta muito boa a estratégias de terapia cognitivo-comportamental. Essas outras, todas podem ser tratadas de forma não medicamentosa, mas essas outras aqui, elas tendem a ter respostas imprevisíveis. Então, se você passou no médico, está tomando antidepressivo faz anos, esse antidepressivo melhorou muito você no início, ficou incrível, puxa, recuperei minha vida, mas se você está vendo que está perdendo o efeito, é muito importante entender que existem pessoas que têm quadros depressivos cujo antidepressivo, esse nome de remédio, que enfim é um nome bastante bagunçado em termos de saúde mental, que eles não vão melhorar ou vão piorar, tá? Basicamente isso. Aqui eles são excludentes. Então isso daqui, ó, se você tiver transtornos desse espectro, foi feito esse diagnóstico, você exclui esses. Você coloca até os especificadores, mas aqui, ó, você já não coloca dois juntos. Pode ser que tenha depressão mista com transtorno de pânico? Pode ser. Transtorno depressivo persistente com fobia social? Pode ser. Agora, dá para ter transtorno bipolar e depressão maior? Não dá para. Pode ter transtorno bipolar até que piora no período pré-menstrual. Basicamente, esse é um diagnóstico que ele é maior e eles são excludentes, são mutuamente excludentes, tá? Então, o transtorno bipolar tem o TAB1. O que é TAB? TAB é porque são questões, enfim, históricas, mas tem a ver com afeto. Afeto são as emoções emocionais, tá? Então, transtorno emocional bipolar, tipo 1, que tem quadros, né, em geral tem psicótico, quadros aqui não psicóticos. Esses quadros aqui são muito graves, fáceis de ver e tem que ser internado ou
ou ficar sob supervisão em casa, ou às vezes internar mesmo, porque a pessoa está fazendo muitas coisas que vão colocar a saúde dela em risco, vão colocar a reputação dela em risco, ou vão fazer com que ela perca muito dinheiro, às vezes dinheiro de muitas outras pessoas. Então, mas não necessariamente vão ser, mas assim, a gente tem que atuar rápido nisso daqui. E a parte psicótica, ela é o classificador mais grave desse tipo aqui, que é um dos mais graves que nós temos, que até onde é possível, né, que se faça deduções. Eu comentei no vídeo da Selena Gomez, que é o que ela tem aqui. Tá? Então, Selena Gomez pode ter depressão? Ela pode ter episódios depressivos. Ninguém que tem transtorno bipolar pode ter depressão. Ela pode ter um episódio, mas o diagnóstico não é esse. E por que é importante? Basicamente porque isso muda o tratamento. Mas é só para ficar claro que é chato, mas é que só tem esse jeito, viu? E eles poderiam ter um bom assessor de marketing digital, né? E a ideia, então, que isso daqui pode cursar com esse daqui, com um transtorno depressivo maior, normalmente com essas características. Olha lá, então, ó, esse daqui vai ter um quadro de mania que uma vez na vida precisa ter 7 dias por explosão. Provavelmente tem mais. E na grande maioria dos quadros, né, 70% deles, ele vai cair para um quadro depressivo maior, que normalmente tem essas características aqui. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Por quê? Porque isso faz a gente não responder bem a antidepressivo. Só que às vezes a pessoa tem isso, ela não vai desenvolver isso. É basicamente a ideia de que esse tipo de sintoma, ele piora se você der dopamina, se você der serotonina, se você der noradrenalina. Ele piora, tá? Simplesmente faz você ficar muito mais impulsivo, muito mais briguento, faz você gastar muito mais dinheiro, ficar sem dormir e talvez ter pensamentos de morte, que sempre são coisas que são altamente tratáveis. E aqui temos aqui o que? O TAB tipo 2. O bipolar tipo 2, antes era considerado, o nome chamava soft bipolar, mas aí foi visto que de soft não tem nada, meu amigo. Primeiro, comparar sofrimentos nunca é útil, mas por quê? Porque esse quadro, ele passa a maior parte do tempo em depressão, ele tem que ter períodos um período na vida de 4 dias de hipomania, é dificílimo de ver, mas ele tende a ser mais refratário ao tratamento e o risco de suicídio do transtorno tipo 1 e do tipo 2 são os maiores que nós temos, eles são iguais. Então, esse quadro, ele é mais sutil, e possivelmente a pessoa vai conseguir fazer muitas coisas, e coisas assim extremamente brilhantes, alternando com períodos em que ela vai ficar extremamente incapacitada, mas uma parte do tempo ela vai estar deprimida, viu? Então, você nunca vai no consultório psiquiatra com um quadro de mania e hipomania. Esses quadros não vão, então se você nem está vendo esse vídeo, provavelmente. Mas para entender que a função disso é tratar e saber que antidepressivo ele causa respostas gangorra, não que eles não possam ser usados, eles vão ter que ser associados com outros mecanismos, e eu sei que tudo isso é muito chato, eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou dizendo isso daqui é para tratar, e somente desses todos, somente esse, ou um quadro que é, digamos, recorrente mais do que 3, 4 vezes na vida, teoricamente nesses dois tipos existe uma recomendação clara de que você tem que deixar o remédio para sempre, tá? Porque senão o risco de recaída é muito alto. Nos outros, sempre entender que o remédio ele é um fermento de neurônio. Resumindo, eu invento essa palavra, mas assim, o remédio psiquiátrico é um fermento de neurônio. Se ele não tiver fermento, se ele não tiver fazendo com que cresça sinapses, né, e novos neuroninhos bebê, ele não está servindo para nada. E como é que a gente faz, então, crescer neurônios e sinapses? Da mesma forma que a gente faz crescer fibra muscular, exercitando e começando a fazer repetições em sequência de forma gradual e sucessiva, né? Isso é o que se chama de neuroplasticidade, e isso quer dizer o quê? Que um dia de neuroplasticidade não existe, tá bom? Mas assim, o remédio ele tem que auxiliar nisso, tá? E a ideia é que isso daqui ele não é tão exuberante. Às vezes a pessoa consegue esconder muito bem, esse aqui é difícil esconder, mas a questão é que esses dois aqui são quadros mais que a gente
não pode perder tanto tempo. Assim. Lembrando que assim, a gente quer deixar a pessoa bem produtiva, trabalhando e fazendo as escolhas que ela faz pela vida e não as escolhas que ela faz devido a isso. Bom, e aqui tem a ciclotimia também, né? Sim. Teoricamente tem alguns sintomas depressivos, mas é difícil de ver. E na prática, ó, esse daqui, o médico nunca vai ter certeza. O que ele está querendo te dizer quando ele fala isso é que, olha, ou pelo menos o que ele está querendo te dizer é, olha, talvez para você seja melhor a gente atuar em outros receptores cerebrais que você nunca viu na internet, que tem nomes muito feios, tá? Mas, assim, muitas pessoas vão ter quadros depressivos com sintomas mistos. Mistos é o quê? Esses dois. E às vezes vai demorar muito tempo, nunca vai se identificar isso, tá? É por isso que eles colocaram aqui essa possibilidade. Por quê? Olha, tem que avisar isso para a pessoa, né? E aí isso vai querer, o médico vai sugerir o tratamento e o melhor tratamento para isso é você não dar antidepressivo. O primeiro passo para saber o que fazer é saber não faça, ou se fizer obrigatoriamente com o transtorno de humor, mas os tipos de tratamento não farmacológicos e o que tem maior evidência científica que muda o jogo são as técnicas de psicoterapia, nessa questão mais psicoterapia relacionada a treinos específicos. Isso tem um tamanho de efeito muito maior do que todas as outras intervenções não medicamentosas juntas. Tá? Então, se você quer o melhor jeito de tratar depressão sem medicação, vou fazer vídeos de terapias que funcionam, porque não é terapia para falar do passado, terapia de falar do passado piora a depressão, mas os tratamentos de terapia baseada em evidência, eles são o tratamento natural mais eficiente que existe para aliviar, melhorar e prevenir, tá? Mas sim, tem questões alimentares, questões relacionadas a suplementos, uma série de coisas. E aqui o luto prolongado, que eu não vou me prolongar mais, porque o vídeo já ficou bastante extenso. Coloquem aqui um comentário e a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero que esse tipo de panorama, eu sei que é confuso, é confuso, tá? Mas resumindo, o que você precisa tirar dessa live é o quê? Ó, se você tem, né? Então a gente vai aqui fazer o resumo, ó, resumo total. Se você ficou até agora para ver, parabéns. Provavelmente você não está com uma depressão grave. Não, você não tem como estar, porque atrapalha demais a nossa capacidade de concentração. Mas assim, você tem que entender isso aqui. Então, ó, se você tem depressão, aqui ó, você vai digitar atípica, pode digitar na internet. Se você com sintomas atípicos, melancólica, o que é isso? Pode digitar lá. Eu vou fazer vídeos, mas procura, tem que ter aqueles sintomas, né? Ou uma depressão mista, ou uma depressão no periparto, na gestação, ou você está incapacitada para fazer qualquer tipo de atividade devido à depressão. É possível que você tenha respostas ruins antidepressivo, mas não é certeza. E é possível que o seu médico ele sugira adicionar outros tipos de medicações que têm marketings horrorosos, mas lembrando que isso tem sempre a musculação, o remédio que tem que ser um fermento de neurônio, um suplemento, porque ele vai permitir com que você consiga treinar e poder fazer mudanças que, ao longo do tempo, o nosso objetivo é que a gente possa tirar o remédio, tá? Exceto nisso daqui. Em quadros que, enfim, já ocorreram muito graves, psicóticos, enfim, em quadros cuja a chance de recair, caso ocorra, vai trazer consequências desastrosas para a pessoa. E por isso que tem que ter o quê? Tem que ter para traçar um plano de tratamento. O diagnóstico é o nosso GPS. Isso aqui quem precisa saber? Quem é? Os psiquiatras. E os outros médicos, outras especialidades não vão saber, assim como eu não sei também, de vascular, neurologia. Procure isso, ó. Atípica melancólica mista, depressão pós-parto, uma depressão incapacitante. E aqui também, acabei esquecendo de colocar, né? Uma depressão sazonal. Isso daqui, ó. Resposta imprevisível. Então ela é o quê? Uma resposta
mais ou menos aqui, então fica... A gente não sabe, né? Vira uma gangorra a antidepressivos. O que é antidepressivo? É um nome que a gente dá para tudo que aumenta a serotonina ou a noradrenalina ou a dopamina e que eles foram um nome antidepressivo, isso foi cunhado aí na década de 80, né, pela uma campanha extremamente brilhante do Prozac, mas resumindo eles não são feitos por depressão, são simplesmente moléculas e o objetivo é entender que ter um quadro desse não é fraqueza, não é fraqueza. E eu não consigo nem explicar mais como não é. Olha quanto trabalho que a gente está vendo isso daqui. E será que a pessoa está inventando? E também, assim, basicamente o diagnóstico psiquiátrico, o médico não tem tirado nada. Então, se te der um diagnóstico, pede para explicar por quê. Você pode não concordar com ele, às vezes ele vai ficar na dúvida, pode ter mais do que um. E aí ele vai falar, olha, por conta das evidências, para que você consiga entender o plano. Eu sei que ninguém vai falar isso, mas provavelmente não. Mas vocês precisam ter isso, porque não é uma coisa nunca antes vista. Não estou aqui para fazer, enfim, nenhum tipo de relatório de calamidade, mas assim, também todos os relatos indicam assim, não tem profissional suficiente para atender todo mundo e é importantíssimo que vocês entendam as melhores práticas, que a gente fale ou melhore os nomes, mas que todo mundo melhore, né? Pegar aí um publicitário, vamos fazer um negócio mais legal. E para quê? Para que as pessoas possam procurar tratamento, identificar e a gente consiga intervir precocemente, e na grande maioria das vezes vai ser com intervenções não medicamentosas, tá certo? Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo ali para quem quer, né, ter uma visão do caos que é a psiquiatria. E para vocês, se vocês estão vendo isso, falando, nossa senhora, eu tô maluco, que coisa, meu Deus, ninguém nunca me falou isso, o que eu faço? Mas vamos focar no que a gente vai fazer agora, tá? Não, a solução não está no seu passado. No seu passado, quem está é o pensamento depressivo, tá? E se serve de consolo, eu sei que não serve, né? Imagina eu, né? Que estou aqui, imagina os meus colegas psiquiatras que atendem na vida real, mas a gente, né, poder ter que tratar disso tudo. Mas por que eu estou falando aqui? Mais uma vez, porque estamos sendo recrutados, e pelo menos isso é o que todo mundo vê, as pesquisas veem, e isso tem tratamento, e quanto mais cedo e eficiente tratar com as melhores ferramentas, maior a chance de a pessoa ficar bem e ficar bem, de preferência, sem necessidade de uso de medicações. Certo, pessoal? Coloquem aqui, compartilhem, escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço.